Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Saiba, amado, que você é um eleito de Deus e em Cristo você tem a liberdade. O tema deste vídeo é: saia do curral, seja livre em Cristo. Vamos ler. Livro histórico de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, o qual o sistema religioso chama de evangelho, mas isso aqui não eram as boas novas para nós gentios. Isto aqui eram as boas novas para os judeus. Então é livro histórico. Para nós gentios, trata-se da história de Jesus de Nazaré. João capítulo 10, versículo do 1 ao 10. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Veja que aqui estava falando do local cercado, do local feito de madeira, ou então nos dias de hoje os chamados templos, e naqueles dias também, se Jesus tratou esses versículos como a sinagoga dos fariseus, que eram os ladrões e os salteadores. Então, Jesus, vou ler novamente esse versículo. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O sistema religioso chama as ovelhas para dentro. Jesus, o Cristo ressuscitado, chama os seus filhos, os eleitos que estão sendo tosquiados, enganados e manipulados, para fora. Você está entendendo o sentido desse versículo? A espiritualidade disso? Não é para levar as ovelhas, que na época dele eram tratadas como ovelhas, para dentro dos currais, dentro dos templos. Não. Aquele que é um eleito dele não ouve, não acredita. Era o meu caso. Eu nunca acreditei. Porque eu ouvia, só que eu ia consultar a palavra. Quando eu lia, não batia. A conta não fechava. Não se encaixava as pedrinhas vamos dizer assim, do mosaico. Não se encaixava. Versículo 4. Depois de levar para fora, não para dentro, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Então, se você está num lugar chamado igreja, que na verdade é uma cópia frajuta de uma sinagoga, e você está com essas dúvidas, que a pessoa, o seu líder, fala uma coisa, só que você conta, você vê, não é aquilo. Eles falam que dízimo é dinheiro, mas quando você olha lá, em Deuteronômio 14, sempre foi alimento. Eles pregam dízimo para o povo gentil, só que o povo gentil não tem lei, e dízimo era da lei. Eles pregam batismo nas águas, que era um mandamento da lei para a purificação, e desprezam o batismo verdadeiro que foi pelo sangue de Jesus, que purificou, justificou e santificou. Aí você lê essas coisas e não bate. Então, o que significa que você está dentro de um curral. Você ainda não ouviu a palavra, a voz do verdadeiro pastor, que é espiritual. Você lê que o corpo de Cristo é a igreja e que a igreja deles são vidas. Mas onde você frequenta, todo primeiro domingo eles comem um pão e bebem um suco, representando a Páscoa judaica. Mas o nosso cordeiro espiritual já foi imolado. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Assim, amado. Jesus disse isso há mais de 2000 anos. Ou há quase 2000 anos, porque isso aqui foi dito por volta entre o ano 30 e 33. Então daqui uns dias faz 2000 anos essas palavras. As pessoas que não ficam dentro desses currais são pessoas
são eleitos de Deus. A religião diz que são desigrejados, que são perdidos, que quando Jesus voltar, esses vão para o inferno. Voltar para quê? Se Jesus já veio no ano 70 em juízo, veio julgar Israel, veio julgar o povo judeu, nós somos gentios, nós não passaremos por julgamento, porque nós já fomos feitos a sua igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, no espírito. A carne não, a carne já nasceu com defeito. A carne do ser humano é defeituosa pela natureza adâmica. Então, se você está se sentindo incomodado, você não está concordando com o que estão te pregando, alegre-se. Tu és um eleito de Deus. O pastor supremo, o pastor espiritual, que é o Cristo ressuscitado, está te chamando. Saia do curral. Deixe os outros, deixe seus amigos, porque eles ainda não receberam ou, às vezes, infelizmente, são bastardos. Eles se alegram estar dentro de um curral, ouvindo a voz de um ladrão, de um mentiroso, de um enganador. Versículo 6. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Quem estava antes de Jesus vir? Não eram os religiosos? Não eram os saduceus, os escribas, os fariseus, os legalistas, os judaizantes? Não eram eles? Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. A mesma coisa acontece hoje. Quem domina os currais, quem domina os apriscos, chamados igrejas, são ladrões e salteadores, porque eles se utilizam do dízimo para tosquear, se utilizam das ofertas para tosquear, se utilizam de rituais, de cerimônias, do legalismo, da velha lei, do velho pacto, da lei de Moisés, para tosquear, para se enriquecer, para se tornar poderosos. São todos? Lógico que não. Lógico que não. Só que, infelizmente, os que são bons ainda estão dentro dos apriscos, ainda não ouviram, ou seja, não são sensíveis à voz do pastor supremo. Por terem cargos, por terem salários, por terem diplomas, anéis nos dedos, não se humilham. Acham que se sair do aprisco onde eles estão aprisionados, onde eles estão cercados de manipulação, de engano, de mentira, eles estarão desigrejados, sendo que a igreja são eles. Então, a voz do Espírito da Graça tem que chegar aos nossos irmãos, a esses que estão sendo enganados, que estão sendo tosqueados. Para isso, chegou o momento do Espírito da Graça, da manifestação do Espírito da Graça nos eleitos, para levar essa mensagem. Para tirar os eleitos das garras dos lobos, dos ladrões, dos mentirosos. Todos os que vieram antes de mim, de Jesus, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Quem crucificou Jesus de Nazaré? Foram os religiosos. Jesus entrava no templo para ler Isaías, os religiosos o expulsavam. Por quê? Porque Jesus não era daquele aprisco. A mesma coisa hoje. Quem não é desses apriscos, não ficam, saem. Versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Isto aqui foi dito para os judeus. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Para nós, quem é a porta? Quem? O Cristo ressuscitado, o qual rasgou o véu quando disse tetelestai e uniu os dois povos. Tirou o muro de inimizade entre os judeus, entre o povo de Israel e os gentios. Mas não para os gentios praticarem as obras da lei. Pelo contrário, quando ele tirou esse muro de inimizade, foi para que os judeus saíssem do judaísmo, do legalismo, das leis de Moisés e viesse para a liberdade que há no Cristo ressuscitado.
Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A religião, a teologia ensinou as suas ovelhas, os seus fiéis, que o ladrão que vem para matar, roubar e destruir é um ser chamado diabo. Só que o ser chamado diabo não existe. O que existe é um adjetivo para traidor, para acusador. Então, o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele dizia, se referia a quem? Aos religiosos daqueles dias. E hoje nós sabemos quem são os ladrões, os que matam e os que destroem vidas. É a religião. São os que fazem parte do sistema religioso, são os líderes. É a teologia. O que mata, rouba e destrói são os ensinos da teologia, infelizmente. Paulo disse a respeito da liberdade que há em Cristo, para aqueles que se convertem de fato de verdade. Não para aqueles que dizem que estão na graça, mas pagam dízimo, cobram dízimo, como dinheiro, coisa que nunca foi. Não para os que dizem que está na graça, está liberto e praticam o batismo nas águas, que era a lei da purificação. E Jesus, como era o cordeiro, ele foi lavado como um cordeiro, deveria ser lavado até as entranhas para o holocausto, para o sacrifício. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Veja o que o apóstolo dos gentios disse. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Você consegue entender esse versículo? Que versículo maravilhoso. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo, não Jesus de Nazaré, foi para a liberdade que Cristo ressuscitou. Cristo nos libertou. Para isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao velho pacto, de novo à lei de Moisés, de novo aos preceitos e rituais do antigo pacto, da antiga aliança. De novo a jugo de escravidão. Por quê? Quando você pratica algo da lei de Moisés, você está voltando à servidão novamente. Você está voltando a ser escravo da lei novamente. Você volta para a maldição da lei de Moisés. E também, não é porque você saiu da lei, não é porque você saiu do aprisco, onde quem comanda são corruptos, fraudadores, mentirosos, que você vai viver a levantê. Não transforme essa liberdade que você encontrou em Cristo, ou que você vai encontrar em Cristo na hora que você abandonar a religião, não transforme essa liberdade em libertinagem. Não é porque você está livre em Cristo que você vai poder fazer. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Não há como você falar, eu sou da graça, eu tenho o Espírito da graça, eu sou um eleito de Deus, e está na boca de fumo. Não há como você falar que você é um eleito, uma eleita de Deus, e está na prostituição. Como você vai estar na porta do boteco, com um litro de cachaça na mão, bebendo, a cara toda raspada, dizendo, eu sou da graça de Cristo. Não, você está com a sua carne ativada. A sua carne está aflorada. Você tem que se postar como um verdadeiro filho de Deus, um eleito de Deus, com exemplos, com modo de vestir, com modo de andar, com modo de ser. Para que você seja um exemplo para aqueles que estão no sistema religioso, que estão sendo enganados, sejam libertos. Eles serão libertos através do seu testemunho. Eles estão de olho em você. Como você anda, como você se comporta, como você é. É assim que nós devemos andar neste mundo. Mostrando aos que estão cativos como é bom ser livre em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Olha o que Paulo disse a respeito da libertinagem. Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Assim é nós, no dia a dia. Nós temos que andar dando exemplo, mostrando para as pessoas como é maravilhoso estar em Cristo, no Cristo ressuscitado. Como é maravilhoso não ser escravos da religião.
como é maravilhoso estarmos seguindo o verdadeiro pastor, o pastor espiritual, o pastor supremo, o pastor que deu a vida para resgatar os eleitos, o pastor que amou tanto, tanto, tanto a cada um de nós, que se deu na cruz. Então, meu amado, saia do curral, seja livre em Cristo. Saia desse aprisco mentiroso, enganoso, fraudulento. Saia da tosquia. Você está sendo tosqueado, você está sendo enganado. Venha ser livre em Cristo. Saia do curral e seja livre em Cristo. Graça e paz. Espero que essa mensagem tenha te auxiliado. Se foi útil, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados. Vamos dar exemplos. Vamos andar de uma forma santa, pura e reta, para que os nossos irmãos que estão dentro dos apriscos, que estão aprisionados pela escravidão da religião, sejam libertos, sejam livres e comecem a reinar em vida, comecem a saborear o gosto maravilhoso do reinar em vida. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.